água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório, esse podcast que discute semanalmente aqui assuntos que imaginamos ser uma pauta de interesse não só do estado do Ceará, mas do Nordeste e também do Brasil. E o tema de hoje será a corrupção. Este que é um problema recorrente, endêmico da sociedade brasileira, mas especificamente da política, onde se tem observado os maiores escândalos, como este que está na ordem do dia, que é o do INSS. Mas eu tive o cuidado de fazer um pequeno levantamento e nós vamos fazer aqui uma retrospectiva dos grandes escândalos no Brasil nos últimos tempos. Vamos lá. Anões do orçamento. Quem lembra desse escândalo? Foram 800 milhões naquela época. 1993 foi aberta, inclusive, uma CPI para tratar deste assunto. 37 deputados foram presos, outros tantos foram cassados em razão disso. Em seguida, quem lembra da Operação Navalha na Carne? O valor desviado foi de 1,6 bilhões. 1,6 bilhão desse projeto Navalha, desse escândalo Navalha da Carne, que foi o uso de emendas parlamentares, como se sabem, desviadas para outros fins. Juiz Lalau, quem lembra, ficou conhecido, que desviou simplesmente 2 bilhões de reais na construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Lembram dele? Eu estou fazendo de propósito essa retrospectiva, porque dizem que nós temos a memória curta. E é bom a gente imaginar que, quando falamos de corrupção no Brasil, não estamos falando de uma coisa simples, embora seja rotineiro. Fundos de pensão. O valor desviado, esse foi um outro escândalo também. O valor desviado dos fundos de pensões, que são aquelas caixas de previdência do servidor público federal, chegou a 3 bilhões de reais. Outro, não menos escandaloso e volumoso, foi os vampiros da saúde. Lembram dos vampiros, aquela operação que ficou meses e meses aí na mídia? Foram 4,8 bilhões naquela época. E envolvia não só a questão dos repasses para os hospitais, para os equipamentos, como ambulâncias, enfim, tudo que envolvia saúde estava nesse escândalo. E a Operação Zelote, que é uma das mais recentes, em 2015, lembram? A Operação Zelote desviou nada mais, nada menos do que 19 bilhões de sonegação de impostos das grandes empresas brasileiras aqui. Isso também levou a um escândalo que ficou meses na mídia. Não menos famoso do que todos esses, a Lava Jato. Embora depois tudo tenha se provado tão grave em termos de erros processuais quanto o próprio escândalo, mas não se pode negar que foram 42,8 bilhões numa parte, sendo que somente a Petrobras, com 8,8 bilhões de reais desviados naquela época. E, por último, esse que está na pauta, que é o escândalo do INSS. Professores Osmar Pontes, professor João Paulo Bandeira, eu gostaria de iniciar ouvindo qual é a percepção, Osmar, que você faz dessa prática tão recorrente da corrupção no Brasil, sobretudo por parte da chamada dos mandarins, da elite dominante política desse país. Tem uma frase da sociologia que diz: quem quiser ser sociólogo não queira ser muito popular, né? Porque geralmente fala tudo aquilo que as pessoas não querem ouvir. Então, a ciência vai sempre na contramão do senso comum. E quando nós estamos aqui abordando uma temática absolutamente palpitante na cultura
da nossa sociedade, nós estamos com as veias abertas, né? O sofrimento, uma desigualdade imensa, né? Uma dívida social. E a tendência é nós olharmos esse varejo do sofrer. Portanto, eu diria que, para a gente fazer uma abordagem que ela seja política, mas não seja do interesse partidário ou político, nós precisamos analisar o fenômeno com vários tempos sociais, né? Por exemplo, a corrupção é um tempo que pode ser visto de várias formas, né? Nós podemos ver a corrupção como um ato moral e, ultimamente, ele tem sido usado muito, esse lado moral da política, da corrupção, no sentido de que divide a sociedade entre o bem e o mal, né? Aqui são os corruptos de sempre, ali são os bonzinhos de sempre. Depois se descobre que os bonzinhos, na verdade, escondiam uma corrupção. Então, aí tem um tempo moral, onde se aborda a política nesse tempo moral. Nós estamos no auge dessa era, né? Da era. Isso é uma abordagem que é muito apreciada, no geral, por práticas absolutistas. É que tem uma abordagem moral da corrupção. A corrupção ela tem que ser entendida, além desse lado moral, que eu não acho que não deva deixar de ter um enfoque moral, né? Ver as consequências do que significa, né? Em termos de projeto de sociedade. O que é que se está perdendo quando ocorre uma corrupção? Aí entram outros tempos sociais, tipo economia, né? Nós falamos de que o Brasil precisa melhorar o seu investimento. Se eu gasto mal, quer dizer, se eu malverso esse recurso que é pouco no investimento na esfera pública, eu estou perdendo não só a questão moral, mas eu estou perdendo aqui uma oportunidade do país enfrentar determinados fenômenos, desde a desigualdade, do acesso à educação, à tecnologia, ao conhecimento, até mesmo investimento em infraestrutura para o desenvolvimento econômico, né? Aliás, então, o lado econômico. Você está trazendo um assunto que é também uma tradição malsã da nossa elite governante. O Brasil gasta mal, Isso. Né? O Brasil gasta muito e gasta mal. Ou seja, é o que a gente define tecnicamente como perdulário, né? Não tem zelo com os recursos. E esse clima, por exemplo, nós estamos vendo esse clima do bem e do mal, cada um se aparentando sendo o bem. E esse contexto, eu acho que ele comete um grave problema na sociedade, né? A acusação moral, quando se faz uma acusação a partir do tempo, que eu digo tempo social moral, sobre a corrupção, e você está numa função pública ou numa autoridade de mando, geralmente você tira a fala, né? E eu vejo, por exemplo, nessa questão do INSS, uma ausência de fala, né? Porque o que é grave? Eu acho que essa questão do INSS é uma coisa de polícia, né? Deixa eu te interromper um pouquinho, para daqui a pouco a gente falar sobre o problema do INSS especificamente. Certo. Deixa eu ouvir aqui qual é a percepção, qual é a leitura que tem o professor João Paulo Bandeira sobre esse mesmo assunto, conforme o Osmar já colocou aqui. Pensar a corrupção no Brasil, para pensar a corrupção no Brasil, é necessário que nós pensemos a partir do olhar sociológico, do olhar da ciência política, porque aí nós não entramos nesse discurso que é apenas uma questão moral, apenas uma questão individual. Quando nós começamos a pensar a corrupção como um tema da sociologia, como um tema da ciência política, logo nós vamos inferir que a corrupção é uma questão, é um problema que se confunde com a própria construção e invenção do Brasil enquanto Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro ele sempre esteve permeado pela corrupção, portanto, a corrupção ela tem que ser entendida como um fenômeno estruturante, de longa duração, histórico, com raízes profundas no próprio fazer político, né? E aí isso vai nos remeter o nosso próprio modo de colônia, né? A própria colonização, a administração patrimonialista portuguesa, os debates feitos por Raimundo Faoro, na ideia de que o Brasil tem e herda, né, essa confusão entre o público e o privado, que é um ataque ao que deveria ser o funcionamento normal
da burocracia, que, como o Weber lembra, é necessário separar o cargo da pessoa. Então, quando não há uma distinção entre o que é público e o que é privado, né, e isso sendo construído ideologicamente, né, como instrumento de dominação e de manutenção de um poder, de uma elite que, embora mude a forma de governo, embora mude a forma política, há sempre essa reprodução, né, de você se apropriar daquilo que é público para interesse privado. Tem um conto muito interessante do Machado de Assis, de 1882, chamado A Sereníssima República, onde algumas aranhas discutem sobre a questão eleitoral. No conto, embora eles tentem de todas as formas garantir, através de uma tecedura diferente do saco, que as bolas são tiradas para poder fazer o sorteio de quem seria o governante, sempre esse processo técnico, esse processo jurídico, né, lá no conto das aranhas machadianos, ele é sempre interrompido por algum tipo de malandragem, por algum tipo de corrupção, por algum tipo de tentar burlar as regras socialmente estabelecidas, as instituições, para, a partir daí, conseguir ter o interesse privado, o interesse particular, se sobrepor naquilo que é interesse coletivo. Então, pensar a corrupção é necessariamente pensar sobre como nós permitimos, enquanto sociedade, essa construção, né, de um Estado que, embora que não serve para servir a sociedade, mas muitas vezes utilizado como meio, e aí por que se repete tanto? Né? Como foi dito no começo, vários escândalos, e aí um dos traços desses escândalos primeiro, a apropriação do público pelo privado e depois a impunidade, né, sobre esses cargos, sobre esses escândalos, porque muitas vezes esses que foram acusados, muitos estão aí soltos, né? Então, o próprio Fernando Collor de Mello, né, que teve um desses escândalos aí de corrupção, um pouco antes, ele volta e comete outros crimes de corrupção. Então, a ideia de que não dá para pensar de forma individual, mas sim de forma coletiva, aí sim a gente consegue, de algum modo, sair desse debate miúdo e ir para o atacado e pensar de forma mais histórica e social. É claro que não dá para se fazer, ou pelo menos se continuar nesse maniqueísmo que se vive, tá? Porque é uma outra também tradição, é um traço da nossa cultura, especialmente não só na política. Na política porque tem, quer dizer, em mãos o poder para gerir, enfim, as coisas do Estado. Mas nós, enquanto sociedade, também reproduzimos esse maniqueísmo que, contraditoriamente, nós o combatemos, né? E o Osmar falava muito bem, quando você está sempre a apontar o dedo para o outro, né? Do lado de cá estão os vestais, né? Os bonzinhos. Do outro lado estão os depravados, né? Hoje há confusão, hoje há uma simbiose, né, entre essas duas fases, e isso me remonta um pouco a esse desvio de um comportamento ou de uma ação política partidária no Brasil. É só nós olharmos, por exemplo, o DN-PSD, né, na primeira metade do século passado, né, e eram os dois maiores partidos e, portanto, tinha todo esse maniqueísmo que se verifica hoje, se fazia mais presente. Mas o João Osmar usou aqui uma expressão que me chamou a atenção. Permissividade. Nós permitimos a corrupção enquanto sociedade? Olha, eu acho que não existe a permissividade. Eu acho que o Brasil tem uma legislação. Muitas vezes, quando você fala na sociedade regulada e democrática, por exemplo, a Constituinte de 88 é uma Constituinte avançada, moderna, atualizada, pôs o país como um país que, em termos de legislação, não tem nada de muito diferente dos outros países, mas o acesso à justiça não é igual, né? Então, você também tem a desigualdade. A permissibilidade, você ter acesso ao direito, você ter acesso a coisas rudimentares ou ao próprio acesso político, ele gera uma separação entre o político, a atividade política, a atividade econômica, a atividade da sociedade. Então, você tem uma sociedade que é partida. Eu acredito que o Estado
seria o momento onde você expressa essa unidade do que é o interesse social, porque tem que ter Estado, né? Como tem alguns falsos liberais dizendo que o Estado devia acabar, que eu disse, como é que você vai regular a vida das pessoas, né? Como é que nós vamos voltar à barbárie, né? A falta do Estado é o fim da barbárie. Então, é um discurso absolutamente fantasioso, mentiroso e falso. A grande questão que eu acho que para enfrentamento da corrupção é você ter referências, porque a referência moral ela está lá nas nossas consciências, né? E na nossa educação, na nossa religiosidade, né? Nós não mudamos nada disso. Nós temos que mudar no sentido ético, né? Ético mesmo. E aí não é a ética, é uma ética pública, uma ética política, do que é que nós queremos. E aí eu queria distinguir no sentido de ético, por isso que eu estava discutindo sobre a questão de nós vermos os tempos sociais. O que é que nós perdemos, a sociedade ter essa consciência. E não me venha com demagogia, né? Porque se você for ver o quanto que você usa para fiscalizar a corrupção, você gasta mais do que a corrupção feita, né? Então, você tem um desvio ético, você não tem um desvio moral, né? Você fez um investimento enorme para evitar que a corrupção ocorra e depois você descobre, você gasta 100 bilhões para acabar com a corrupção e depois descobre que a corrupção era 2 bi. Né? Então, eticamente, o que é que está aí? Como é que é? Né? Como é que se resolve esse paradoxo? Tentando... E aí é uma construção política. Se a sociedade ela não está unida, não está clara no sentido do que é que ela quer, qual é o objetivo que ela quer, ela está... No sentido que eu diria, a corrupção só pode ser enfrentada a partir de um projeto de sociedade e com uma comunitarização da política, e não na amaldiçoamento da política. Né? Eu, por exemplo, sou professor da universidade, eu sempre fui militante político quando era do movimento estudantil, participava, mas eu sempre ficava lá na universidade dando aula e participava dando palestra. Fui 35 anos filiado ao PT, hoje estou no PSB, sou presidente do PSB, e sempre achava aquela coisa assim meio... E eu resolvi, assim, cara, por que eu não vou entrar na política? Já que está todo mundo aí dizendo que não tem ninguém com política para fazer política que possa pensar, se você não der uma contribuição para se pensar essa política, a comunitarização da política, e colocar a boa-fé também como um viés fundamental, como é que não vamos enfrentar essas questões? Passa por as pessoas, pelas lideranças que a gente possa construir. Né? E nós não vamos construir um projeto. Quando você traz o conceito de comunitarização da política, que eu gosto muito, você está abrindo espaço para o que há de mais nobre na política, que é a participação, que é as pessoas, né? O engajamento. Porque ficar aboletado, como eu gosto de usar, no sofá, no ar-condicionado, né? Com o seu bom livro, enfim... E não, só apontando o dedo, só dizendo que está errado, sem que você vá participar, vá dar a sua contribuição para que o que está errado seja modificado, não vai acontecer nada. Exatamente. Então, se a gente não comunitarizar a política, é o oposto do que está se tentando no Brasil, e é um fenômeno mundial, não é só no Brasil. Né? Sim. As versões autocratas, ditatoriais, as versões... fascistas, das experiências que tem no mundo todo, todas elas são moralistas, absolutistas e são julgadoras dos outros. Né? E se acham o vestal, como você fala, e os outros seria a maldade do mundo encarnada. Então, hoje nem o Papa se salva. Né? Existem até alguns que estão querendo ver nas santidades das pessoas. Até isso está em risco. Então, isso é que é o grande problema. Enquanto nós não dermos eu digo comunitarização da política, é resgatar o respeito às políticas. E, para isso, quem faz política tem que dar um exemplo de discutir, de debater os problemas. Às vezes, uma malversação de um processo, de um projeto que é justo, de uma ideia que pode ser boa, começa com a discussão.
Você nota que todo grande projeto se discute, não, é um projeto tão importante que bota logo o regime de urgência no projeto, porque ele é muito importante. Ora, se ele é muito importante, ao meu ver, nesse sentido da lógica de que a comunitarização da política, ele tinha que ser mais demorado. Por quê? Porque eu não preciso convencer só os deputados, os senadores, eu tenho que convencer a sociedade, engajar a sociedade naquela ideia do projeto. Deixa eu colocar o João nessa discussão, pegando inclusive o que você levantou. Por que você acha que a sociedade brasileira ela é permissiva em relação a essa questão? Explica melhor. Quando esse discurso de demonização da política, de quebra da política, ele encontra terreno fértil para poder florescer, né? Quando não há embora existam as leis, e muitas leis muito modernas, contemporâneas, de busca de impedir a corrupção, não é apenas uma questão de lei, né? É uma questão também de que essa lei seja aplicada e que as pessoas realmente saibam, temam cometer o crime. Essa é a primeira questão. Então, um outro movimento é esse, né? Quando a política encontra terreno fértil, o discurso antipolítico, ele encontra terreno fértil na sociedade brasileira, em parte dela, e quando a gente fala sociedade, a gente tem que tomar cuidado nisso, né? Principalmente na sociedade tão fragmentada como a sociedade contemporânea, né? Então, isso em alguns grupos sociais, em alguns nichos sociais, o uso da política para destruir a política é algo que nós vemos acontecer de forma escancarada, nesse sentido de que quanto menos política, mais espaço para a corrupção. E é isso que o professor está colocando, eu concordo plenamente. A vida comunitária, a vida participativa, e o Rousseau coloca, quando ele vai discutir a participação política, que dá trabalho fazer democracia. Você tem que sair dos seus interesses privados, tem que esquecer um pouco da sua individualidade para poder dar-se ao coletivo, né? Então, mas quem está disposto a isso, né? Quem está disposto a abrir mão da sua vida privada, do seu divertimento, dos seus momentos de lazer, do próprio trabalho, da própria legítimo direito de buscar uma vida melhor para si e para os seus e pensar na coletividade? Até o início dos anos 2000, se fazia uma crítica, ao meu sentir, cabível, de que essa corrupção no Brasil muito se dava em função da certeza da impunidade. Isso é algo que está presente, está na memória da gente. E era verdadeiro. Havia-se, portanto, essa permissividade, né? Não se punia, não se investigava. A sociedade, a partir de 88, a Constituição que o professor Osmar lembrou bem, teve o cuidado, o legislador teve o cuidado, teve o zelo de criar os mecanismos de controle e, mais do que isso, dar a esses mecanismos, a essas instituições, os meios, os poderes. Até o acesso ao serviço público. Antigamente não tinha concurso, era uma seleção. Isso. Bom, atualmente há uma crítica. A justiça brasileira tem sido, ao meu sentir, mais uma vez eu reforço aqui esse argumento, tem sido bastante diligente, né? Mas aí já se sobrepõe uma outra crítica. É que está exorbitando, não é, dos poderes que tem. Qual é a tua percepção sobre isso, João Paulo? Até que ponto essa certeza da impunidade se traduz nessa permissividade que você mencionou? Eu acho que o limite tem que ser um limite da lei, né? Vou ser aqui bem conservador nessa resposta, né? Então sem dúvida, eu acho sim que a impunidade ela vai permitir que as pessoas não tenham medo de cometer o crime, mas cada vez... Então, e aí volta a história lá das aranhas, né? Embora elas tenham conseguido buscar várias formas de impedir a corrupção, sempre há uma brecha para que a corrupção aconteça, né? Se não é mais nas grandes esferas, às vezes daqueles que estão operando o poder diretamente, no caso do INSS, um terceiro, um quarto, um quinto escalão que vai, de algum modo, se apropriar daquilo que é público, no caso dos aposentados, para poder tentar, de alguma forma, se dar bem na vida. Esse assunto do INSS, a gente vai colocar no segundo bloco. Osmar, eu quero retomar essa questão aqui da permissividade,
Poder Judiciário pela sua morosidade, a certeza, Nós estamos vivendo um cultura da fenômeno impunidade. hoje. Pois é. Um fenômeno hoje, por exemplo. Há 2 anos atrás, o que predominava sobre essa lógica era dizer assim, bandido bom é bandido morto. Né? E do linchamento, né? Aquela coisa bem horrorosa, de lacrar. Né? Quer dizer, o bom é morto, então não tem conversa. Hoje já tem outra discussão. A discussão hoje é o seguinte, coitado das velhinhas que estavam lá, que elas estavam lá só fazendo um turismo em Brasília, quer dizer, elas não são bandidas. Quer dizer, aí vem o outro, a lacração da velhinha que pintou de batom. Então, alguém que pintou de batom tem que ser perdoado. Quer dizer, é claramente uma ideia de manipulação. Né? É uma ideia de manipulação. Então, quando a ideia do lacrar, a ideia do fechar as ideias, por isso que a realidade é complexa e ela é paradoxal. Quando você diz que a sociedade ela é, de certa forma, permissiva, ela é permissiva porque ela tem esse paradoxo, né? É aquela música do Chico, né? Joga pedra na geni. Quer dizer, todos usam da geni, mas na hora que a geni aparece, querendo ser igual a mim, ela tem que jogar pedra nela, porque ela é útil na alcova, lá no escondido, né? É como a política. Quando eu digo, apareceu um político, isso deve ser um ladrão, um safado. Quer dizer, eu vejo, se você fizer uma análise psicanalítica disso, é mais do que uma crítica, é um desejo, uma paixão. Porque se eu olho para alguém que tem uma atividade que é necessária para a sociedade, e eu já de antemão, sem conhecer a pessoa, sem saber nem de que se trata, eu já lacro e digo que ela é honesta ou desonesta, quer dizer, mostra um tipo de desejo escondido. Né? Na verdade, eu não posso deixar de ter nem a geni, né? Nem posso deixar de ter o político corrupto, nem posso deixar de ter o presidente que promete e não entrega. Quer dizer, no fundo, o que é isso? Essa sociedade, a sociedade é complexa e ela é paradoxal, não tem uma lógica racional que nos governa. Né? E a política é um pouco isso, é um pouco essa questão. Agora, como enfrentar a política, como enfrentar a partir desse conjunto de tempos sociais, político, sociológico, antropológico, psiquiátrico, psicanalítico, né? da dimensão da nossa psique, o que é que está por trás dela. Como enfrentar isso, é necessário construir uma inteligência de pensar o Brasil do futuro. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Antes, eu queria só comunicar ao internauta que estamos vivenciando, nesse instante, o marco regulatório da universalização do saneamento básico, que é algo extremamente importante. Pouca gente sabe o quanto o saneamento, quer dizer, o esgotamento sanitário, repercute positivamente na formação cognitiva das crianças, por exemplo. Porque saneamento, né, água saneada, esgoto tratado, significa menos doenças para as crianças. E no Ceará, a CAGES, cujo presidente é o Dr. Neuri Freitas, acaba de assinar um acordo de cooperação técnica com o Chile, com a Universidade do Atacama, mais precisamente, no sentido de fazer transferências de tecnologias, não só na área do saneamento, mas também na área de dessalinização, já que o Chile tem hoje em funcionamento 24 plantas de dessalinização e vai para 65. E o Ceará, pela CAGES, vai construir em breve a sua primeira planta de dessalinização ali na Praia do Futuro. Portanto, é uma informação extremamente importante para mostrar, quer dizer, essa internacionalização e essa busca para se atingir a meta do saneamento no estado do Ceará e no Brasil até 2033. Eu vou fazer um rápido intervalo. Quando voltarmos, vamos retomar essa discussão da corrupção, agora sim, a partir do que ocorreu no INSS. Um instante só e a gente volta. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará.
vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com a nossa discussão no Observatório de hoje, com as participações dos professores, sociólogos, cientistas políticos Osmar Pontes e João Paulo Bandeira, discutindo essa questão da gênese da corrupção no Brasil, a permissividade da sociedade, enfim, para muitos, a demonização da política, enfim. Mas antes eu queria lembrar para você uma nota de utilidade pública importante. Hoje nós vivemos a era da transparência e da participação da população com acesso aos serviços públicos, né, delegados do Estado. E as ouvidorias ganharam notoriedade no Brasil quando começaram a não só a existir, mas, sobretudo, eficientizar o retorno. E a CAGES acaba de ter, inclusive, o reconhecimento, a ouvidoria recebe o selo ouro da Controladoria Geral do Estado, por ser uma das ouvidorias que tem dado mais resposta, ou seja, que tem atendido de forma muito eficiente e mais rápida todas aquelas demandas, reclamações oriundas da sociedade. Portanto, é um registro que fazemos com muito gosto. E retomando aqui, Osmar, antes de entrarmos aqui na questão do INSS, no intervalo você me chamava a atenção para uma coisa, a interrupção que o Brasil sofreu de 64 até 85, esses 20 anos aí. Qual, na sua leitura, que contribuição esse período acabou por, digamos, produzir essa distorção que nós vivenciamos, sobre as quais estamos falando aqui agora, como, por exemplo, a corrupção no Brasil? Eu acho que o amadurecimento político de uma sociedade, ele só ocorre quando ele, de fato, existe um processo democrático de ampla participação da sociedade, né? Quer dizer, se a sociedade... Quem constrói a democracia é a sociedade livre. Se você estabelece um processo ditatorial como nós tivemos no Brasil, você atrasa 100 anos. O Brasil... Muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje, quiçá nós tivéssemos vivido há anos atrás, porque nós precisaríamos passar por Ou isso. evitado. Ou evitado. Por quê? Porque o amadurecimento político não se dá fora da ação política das pessoas, da presença delas, né, da escolha, porque não tem outro meio democrático. Ou você vai para um caminho totalitário, né? Ou você vai para um processo democrático que sempre é plural e vai ser sempre imperfeito. E a imperfeição, esse paradoxo da democracia, que ela é o único caminho que eu tenho, mas ele não é perfeito, é real e faz parte da vida social, ele é da natureza dele, certo? Então, nós perdemos muito tempo com a ditadura. Eu digo isso porque hoje existe uma crise da democracia no mundo. Não é do Brasil só, no mundo todo. A desconfiança, porque quando se desconfia dos políticos, das instituições políticas, das instituições públicas, né? Tudo fica em jogo. O que é que acontece? Se abre para uma visão totalitária. Porque se as instituições, as autoridades existentes, ninguém merece credibilidade, é o caminho, foi esse o caminho que Hitler construiu na Alemanha. A desmoralização das instituições Mussolini, políticas, das instituições sociais. Então, já que ninguém serve, eu estou com a autoridade de destruir tudo e fazer do meu jeito. Eu me preocupo muito com isso. E a gente já viveu 20 anos de ditadura, e vivemos para trás outras. A gente precisa aprender que, com a imperfeição que possa ter a democracia, porque ela é tensa e sempre disputada, mas esse jogo é muito mais importante, porque ele aponta com um projeto de futuro. João Paulo, qual é a sua percepção sobre esse aspecto levantado aqui pelo professor Osmar? Semana passada eu conversava com uma amiga muito querida que tinha uma participação política muito intensa no momento da Constituinte. Né? Ela me contou que ia à periferia de Fortaleza para poder discutir com as pessoas sobre a Constituinte, fazia fórum, fazia seminários. Ela disse que quando terminava de falar, as pessoas que a ouviam lá na periferia diziam:
Mas, olha, a senhora tem um trabalho lá para minha filha? Eu estou com dificuldade aqui na minha casa. Então há uma separação muito grande, há uma distância muito grande, né, das nossas maiorias. E isso, infelizmente, ainda continua, não obstante todo o desenvolvimento educativo, tecnológico, né, de não participação, de não vivência da democracia. No final do século XX, um cientista político italiano chamado Norberto Bobbio, ao analisar quais eram as promessas não cumpridas da democracia, ele colocava dois aspectos que eu acho que são fundamentais. O que ele chamava de cidadão não educado, ou seja, de não há uma preparação para viver a democracia e compreender essa democracia, porque o processo democrático, por si só, como o professor colocou, ele é pedagógico, né? Então nós vamos aprendendo com a democracia, embora seja difícil, embora seja complicada, mas ela é necessária porque no próprio fazer democrático nós vamos criando essas necessidades. E aí, para não ficar apenas numa questão no ar, as instituições, porque são as instituições democráticas que permitem a democracia acontecer. Ao mesmo tempo que elas organizam os conflitos, elas permitem que esses conflitos existam, sem que haja uma disputa de destruição da própria democracia. Como eu estou aqui diante de um presidente de um partido de centro-esquerda no Brasil, com boa atuação, que é o PSB, o professor Osmar mesmo, ainda há pouco, mencionou esse fato, eu vou fazer uma provocação aqui, Osmar. Você falou na comunitarização da política, na ausência, na falta dessa comunitarização. Até que ponto os partidos são responsáveis por isso, na medida que os partidos, que quem deviam se incumbir da responsabilidade de educar politicamente uma sociedade pelos seus debates e não apenas servir para conceder legendas a pessoas, muitas vezes, nem com a reputação moral e ética suficientemente para ser um político, até que ponto os partidos têm essa responsabilidade? Eu acho que os partidos, eles são o fruto e o produto e, ao mesmo tempo, o meio de mudança da sociedade, né? Não pense que você vai construir um partido que ele seja totalmente distinto do que a sociedade demanda. Por exemplo, essas questões que você colocou, você me vem com a ideia de uma discussão de futuro, né? Por exemplo, lá o PSB fez tentou fazer uma revolução programática, que chama de autorreforma. O próprio partido se repensar, né? Eu acho que começa por aí. Um partido que se repensa, ele já parte da ideia de que tem algo a mudar, né? Tem algo a ser ajustado, a ser repensado, né? O PSB é isso, né? E o fato dele se propor como partido de centro-esquerda e que valoriza a democracia e a pluralidade no seu seio como questão fundamental. Agora, enfrentar na política real, do dia a dia, como que a mudança da sociedade ela vai mudar o partido e a mudança do partido também muda a sociedade, é algo a ser construído num processo político também. Deixa eu colocar um outro ângulo para o João aqui, dessa mesma questão. Vou repetir. A meu ver, os partidos políticos têm grande responsabilidade nesse instante por essa baixa consciência, por essa baixa educação política, pelo desestímulo da política, pela própria experiência vivenciada. Porque essa é uma função princípio dos partidos. Atualmente, no Brasil, o que se vê, você tem uma exceção. O PSB está se repensando, se é que é possível. Mas o que se vê agora são uma tentativa de ajuntamentos de pequenas forças com grandes forças para se tornar uma grande força com as chamadas federações partidárias. Portanto, mais uma vez, o objetivo aí está colocado, da política, está colocado do lado. Porque eu preciso me juntar com 2 ou 3 para eu ser maior dentro da Câmara e do Senado e assim eu ter mais poder de barganha junto ao Poder Executivo. Essa é outra questão que eu quero colocar para ti, João. Você, como cientista político. Interessante que quando foi pensada as federações, era para evitar que os partidos pequenos desaparecessem, não para criar grandes conglomerados de hegemonia, né? Então, já é uma desvirtuação de algo que é bem recente, né?
Concordo que os partidos políticos deveriam ter uma presença maior na formação política da sociedade e das juventudes. Eu sou professor de adolescentes lá no Instituto Federal do Ceará. Dou aula de formação cidadã, de sociologia. E conversamos, e a adolescência contemporânea, eles estão muito necessitados de alguém que os acolha e os ensinem as tecnologias da democracia. Né? Então, como eu falei antes, não tem como você operar uma tecnologia se você não entende delas. Conversando com uma estudante uma certa vez, ela disse assim, professor, partido X tem o que a ver com partido Y? Porque eu sou do partido X. Eu disse, e lá, você não faz essa pergunta lá, não? Ela disse, não, porque se eu fizer essa pergunta lá, os líderes vão me tirar. Vão dizer que eu estou fazendo perguntas demais. Então, veja só, uma juventude política de partidária sendo formada que não tem o espaço para discutir sobre a própria história do seu próprio partido, de como é que ele se fundamentou, por que ele é um partido, o que ele defende, o que ele não defende. E uma coisa que eu converso muito lá com eles é o seguinte, a questão não é que você seja esquerda ou direita, é que você saiba o que é ser esquerda, o que é ser direita, o que é ser centro, para que você consiga, a partir daí, a partir da teoria política, a partir do pensamento político, mas, infelizmente, a própria reforma do ensino médio, o que está acontecendo na educação brasileira, vem tirando essas questões dos currículos e vem apequenando o debate. Então, como é que eu vou formar uma sociedade que, na escola, não aprende a refletir sobre a sua própria condição social? Então, sim, eu acho que os partidos políticos deveriam ampliar a sua formação, né? Ampliar, independente da ideologia, ensinar as pessoas a pensar a partir dessas ideologias e aí entender a democracia, que a democracia não é o meu pensamento, mas me abrir para o pensamento do outro e, a partir daí, construir coletivamente um projeto de sociedade. Corrupção no INSS. Esse que é o escândalo que está na ordem do dia hoje. Qualquer corrupção, ela é condenável sob quaisquer aspectos que se possa olhar. O professor Osmar, já bem na abertura do programa, trouxe aqui o aspecto moral, da corrupção moral que existe e que leva a essas outras corrupções, as múltiplas corrupções. Max Weber, na Ética Protestante, no seu livro O Espírito do Capitalismo, ele trabalha com duas éticas. Nós falamos aqui de ética, a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Com que ética se trabalha quando você ficciona descontos de miseráveis, pobres, que já não ganham quase nada, né? E essa denúncia foi feita ainda em 2020, e isso continuou, e só agora, esse mês aqui veio à tona. Professor Osmar, qual é a sua leitura para algo tão grave assim? Olha, eu acho que esse é um problema, assim, em termos... Ele é moral mesmo, né? Ele é revoltante, porque você vê as pessoas a grande massa da população que usa do INSS são pessoas que ganham muito pouco, um salário mínimo. E elas estarem pagando 10% que seja por mês em algo que não existe e ela nem optou por isso, é algo extremamente grave e é revoltante, né? Agora, eu acho que a política está tratando muito mal essa questão, né? Eu digo a política no sentido de que dos partidos políticos, no sentido geral, que estão lá representados no Congresso Nacional, o PSB tem até apontado algumas coisas, e o governo. Eu acho que tem que ser tratado como questão de polícia, porque aquilo ali é golpe. Quantas vezes nós recebemos telefonemas vendendo plano ou querer dar um golpe na gente dizendo que a gente vai receber? Isso é, hoje, algo corriqueiro. Agora, imaginar ser tão ingênuo ao ponto de que esses golpes que ocorrem, por exemplo, você vai fazer um empréstimo, todo mundo que é funcionário público ou funcionário do Estado ou tiver alguma coisa fixa, recebe telefonema oferecendo débito em conta de empréstimos, né? Então, todos nós sabemos que nós somos achacados direta e alguns querendo pegar até os dados que vazaram, e os dados de todo mundo vazou, né? Existe roubo de vaso de informação, inclusive tem lei que foi colocada vazando vaso. Então, nós temos um contexto que favorece a que o dirigente do órgão, que é fundamental, que tem uma massa de gente que demanda
né, essas solicitações de contribuição, se precaver. Se precaver. Nesse caso especificamente, o que demonstrou foi o contrário. Foi a participação, foi a conivência. Então, exatamente. Desde o maior, do dirigente máximo, até os escalões inferiores subordinados a ele. Isso. Detalhe, de pessoas que recebem, são em geral pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, pela própria condição que elas estão lá. Porque tem a tese do direito e o fato. Qual é a tese? A tese que foi defendida, quando foi defendido esse projeto de ampliar de 1 ano de fiscalização, de renovação de todas as solicitações de débitos para 3 anos, isso foi no último mês, eu acho, dezembro do governo Bolsonaro, né? E a discussão lá era uma discussão de direito, né? Inclusive com todas as forças políticas presentes, no sentido geral, não, porque o sindicato pode ter o direito, né, de contribuir, mas essa coisa não é uma causa sindical, as pessoas estão aposentadas lá, né? Você não vê que num escândalo desse não tem movimento sindical falando nada sobre o direito de ninguém. Então, o que é que aconteceu? A discussão foi de direito, as pessoas podem contribuir, podem ganhar se elas fazem uma contribuição direta mensalmente, né? Essa foi a discussão. E o que ocorreu? Não, o que ocorreu foi as pessoas foram achacadas, porque foi... E aumentou. Foi debitada sem autorização. E o que ocorreu foi o aumento dessa época de dezembro que você menciona no atual de 22, governo. Aumentou. Ou seja, 2022... Ninguém cuidou de nada. E só que tinha uma denúncia na Polícia Federal de 2020. Quer dizer... E não se fez nada. Exato. Então, aí, quer dizer, prova-se completamente que na atual gestão houve uma negligência muito grande. Nós falávamos ainda há pouco, gasta muito o Brasil e gasta mal. É perdulário. Está aí um exemplo claro, ensejando essas coisas todas. Deixa eu colocar aqui o João Paulo nessa discussão para saber qual é a tua percepção sobre isso. Levando-se em conta que eu estou falando de gente que tem plano de aposentadoria, BPC, renda continuada, enfim, pessoas que são, em geral, de poucas letras ou nenhuma letra, de idade, que, portanto, não sabe nem pegar uma mensagem dessa e se é verdadeira, se não é, o que é que ele está autorizando ou deixando de autorizar. E a grande parte de pessoas do campo. Do campo, E em nome de quê, né? Quando você vê o que é que as pessoas que cometeram essa corrupção estão fazendo para comprar 2 milhões em sapatos, ter coleção de carro. Então, é para apenas poder praticar o consumo e ficar consumindo e acumular riquezas. Então, em nome de nada. Né? Em nome da miséria de uma massa. Não, então em nome de promover a miséria, né? De promover de se aproveitar da miséria, de se aproveitar, e aí aquilo que o professor tinha falado, os anos de ditadura, a falta de investimento na educação política. Então, essas pessoas que foram prejudicadas lá em tempos passados, elas continuam existindo e continuam sendo vítimas desse atraso provocado nas suas vidas, né? Então, uma corrupção desse tamanho, uma corrupção que vai tratar um indivíduo que já tem uma existência penalizada, que já ganha muito pouco, que já sofre de forma muito intensa os problemas econômicos contemporâneos que nós sofremos e os mais e uma desigualdade brutal, elas vão uma corrupção que, além de ser antiética, e nem é ética da convicção. Talvez a convicção da impunidade, ou a convicção de que o outro não vale nada, talvez seja baseado nessa convicção, né? Mas e nem da responsabilidade, porque... E aí vem um outro problema, né? Uma vez ocupando o Estado, que deveria agir com a ética da responsabilidade, no sentido de que uma decisão política ela vai reverberar na vida das pessoas, ele simplesmente trata aquilo como se fosse o quintal da sua casa, do primeiro escalão até os escalões subalternos, na formação de um caso de crime,
E aí também temos uma questão que é importante a gente salientar. Não dá também para fazer o uso político da corrupção, né? De querer, a partir de uma questão que está sendo investigada pela polícia, que tem uma quadrilha, que tem inclusive pessoas que faziam parte da política, ex-deputados envolvidos, deputados que estão envolvidos e já estão anunciando sua candidatura, e os partidos vão permitir que essas pessoas se candidatem, sabendo que o que fizeram semana passada, antes de ontem. Então, esse uso político da corrupção também é muito perigoso. Ô, Osmar, eu vou trazer aqui agora num outro resgate. O INSS, ele não é, digamos assim, amador. Não foi a primeira vez que isso aconteceu no INSS. Vou só dar um dado aqui para o internauta. Em 1991, uma advogada de nome Georgina de Freitas, procuradora da Previdenciária, durante 2 anos, ela liderou uma rede responsável por fraudar milhões no INSS, bilhões, aliás, foram 2 bilhões. Não se aprendeu. Em 1991, já redemocratização, nova Constituição, criação dos novos mecanismos de controle. Então, não se aprendeu, Osmar? E essa rede de corrupção é uma rede que até estava sendo discutido que na época da pandemia tinha muitos personagens que eram os mesmos, né, que estão circulando também agora no escândalo da Previdência. Então, é uma gangue que é organizada para achacar mesmo, para fazer esquema de malversação de fundos públicos e até fundos pessoais, os salários pessoais das pessoas. E por que, de repente, tem uma estratégia de politizar isso? A política é a revolta da sociedade como um todo contra um tipo de atitude como essa. Eu acho que partidarizar ou politizar no sentido de dizer que algum é o culpado ou aquele não é, e pôr alguém na defensiva, né, política, tipo o governo, não, porque eu vou provar... É desserviço. Exatamente. É desserviço à Você sociedade. tem que colocar, por exemplo, eu até coloquei um dia desse aí, no debate que eu estava participando, que o ministro, né, eu não tenho dúvida que o ministro é uma pessoa honesta, não tenho dúvida disso. Ele, como pessoa, até que se prove o contrário, ele não tem nada a ver com aquilo. Agora, se tem uma grande suspeita de um problema grave como aquele, ele tinha que sair. Ele disse, olha, eu vou sair a bem da verdade, porque paira uma suspeita sobre todos que estavam ali. Então, eu não quero que isso me atinja. Eu saio e vou, e depois, se não provar nada que me envolva, eu volto. Quer dizer, é uma resposta política, eu diria, madura, ética, sensata, né? Ética, é o mínimo que se espera. Que tem que valoriza o lugar da política, da responsabilidade dele. Mas ele fez o contrário. Aí ele tentou usar o quê? Da política para ficar. Isso. Pressionar o governo, porque se fizer, o partido sai. E o partido entrou nisso. Né? Aí o outro lá, o líder do governo, vai e diz, não, mas a gente não vai tirar. Quer dizer, isso aí não dá, tem que ter um tempo social. Essa questão dos tempos políticos não estão só na esfera do controle literal do governo ou das forças políticas, dos partidos. Mas aqui existe uma indignação social. Né? A sociedade está indignada. Aí entra, como uma luva, o que Weber chama de responsabilidade, de ética da responsabilidade. Faltou responsabilidade do ministro, dos seus subordinados, faltou responsabilidade do próprio governo federal quando deixou, ou seja, só cedeu, só resolveu demiti-lo, já que ele não pedia para sair, quando não sustentava mais o desgaste que estava posto. Né? Aí você vê a ausência total da ética da responsabilidade, porque o homem público trabalha fundamentalmente com jogo, responsabilidade. E estava em jogo ali, inclusive, defender a política como algo decente, já que o ministro se coloca nessa questão, e eu não tenho nada contra ele, nem nada que evidencie que ele tem alguma participação, mais motivo para se distanciar e dizer, nós vamos pegar essa gangue, nós vamos descobrir cada um desses. Né? Eu acho que essa revolta, essa indignação precisa aparecer. O que se viu Aí foi... ficam uns lá que
defendendo, não, vamos fazer a CPI para descobrir. O outro dizendo, não vamos fazer não. Quer dizer, é como se tivesse alguém tentando não querer esclarecer. No momento em que o ministro, na entrevista coletiva, vai para defender exatamente o seu subordinado, envolvido até o pescoço no problema, e ele vai dizer, não, é toda a responsabilidade minha, o doutor fulano de tal é um homem experimentado. Quer dizer, quando ele faz isso, ele está abrindo espaço para esse oportunismo político, que também é condenável. Mas é porque faltou exercitar esta responsabilidade de longo prazo. É aquilo que você vê a responsabilidade política do que é que está em jogo ali. Quando você não tem discernimento do que é que está em jogo, ali está em jogo ali não é você, não é o seu partido, nem o governo. Não. O que está em jogo aqui é a indecência da malversação da função pública. E para isso, meu amigo, a sociedade tem que estar unida no sentido do enfrentamento dessas questões. E aí tem que botar a polícia, o Ministério Público, todo mundo junto. João Paulo. No texto que eu falei do Norberto Bobbio, eu falei do cidadão não educado, mas também tem uma outra questão que ele coloca, que é justamente a permanência do poder invisível. Que dentro da burocracia do Estado vai ter sempre aqueles que estão tentando ir contra aquilo que está na lei. Né? Então, essa ideia de que existe, sim, grupos organizados que vai e voltam, às vezes permanecem no Estado e vão tentando, de algum modo, usufruir de algum deslize. Eu sou servidor público e é muito importante deixar para a sociedade de forma muito evidente que há sim controle, que há sim transparência, que nós servidores públicos, pelo menos lá na minha instituição, eu tenho que semestralmente, o meu horário de aula está na internet, o meu salário está lá na internet. Então, os mecanismos de controle existem e também isso tem que ser louvado. Né, que há sim controle, mas aí vem aquela pergunta lá dos franceses, quem controla os controladores? Então, quem vai controlar os controladores é justamente a sociedade, né, a democracia. Sim. Quanto mais participação, quanto mais envolvimento social e público no controle, né, vai dificultar e, quando existir, estar preparado, ter um arcabouço jurídico, legal, que possa agir de forma eficiente e rápida e que as pessoas se sintam desencorajadas a praticar qualquer tipo de malversamento com dinheiro público. Osmar, nós já estamos chegando ao final. Quer complementar alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que quem pensa a política de outra forma, e é isso que eu estou dizendo, a gente tem comunitarização da política, a gente tem que ter noção da responsabilidade que você que faz política, o que é que você está fazendo. Né? Se você é um deputado, você é um representante social, você sabe, já está tão desmoralizada a política, né? Tão sem credibilidade. Isso é algo que envergonha. Você tem que ter uma autoestima muito grande. Né? Ou você tem que ser uma figura mesmo cínica, ou então você tem que ter uma autoestima muito grande para poder você fazer política de forma aberta, discutindo com a sociedade, com boa fé, discutindo projetos éticos de médio e longo prazo, que envolve questões morais também. Bom, com essas colocações, eu quero agradecer imensamente aqui ao cientista político e sociólogo, professor João Paulo Bandeira, igualmente ao professor, doutor Osmar Pontes, sociólogo, pela contribuição que foi dada aqui ao programa pelos dois, na discussão de um assunto que está na ordem do dia. Eu convido você, internauta, para nos acompanhar e nos seguir nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, clique lá no sininho para poder você receber as notificações. Deixe lá o seu like, me lembra aqui a produção, porque eu não deixo de pedir o like aqui. E mande suas contribuições também, sugerindo pauta, fazendo suas críticas, suas observações, para que nós possamos ir a cada dia aperfeiçoando e melhorando ainda mais o nível do debate. Muito obrigado a todos e fica aqui o nosso convite para o próximo Observatório. Até lá.